Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje, eu converso com um dos nomes mais fortes do trail internacional, Johnny Luna Lima. Ele nasceu no Brasil, cresceu entre os Estados Unidos e a Alemanha e carrega essa bagagem multicultural também no jeito de encarar o esporte e a vida. A gente falou sobre a trajetória dele desde quando estava no caminho para ser jogador profissional de futebol até se encontrar nas montanhas. O Johnny já venceu e subiu no pódio de algumas das provas mais competitivas dos Estados Unidos, como a Run the Rut, e mais recentemente conquistou um pódio na Big Alta 50K, correndo contra os melhores do mundo nessa distância. Mas o episódio também traz uma conexão direta com o Brasil. Há poucas semanas, o Johnny venceu os 46 quilômetros do Campeonato Brasileiro de Corrida em Trilha, que aconteceu na Evolution, enfrentando grandes nomes do nosso cenário nacional, como Silvestrin, Island e Wellington Noronha. Falamos ainda sobre como que ele estrutura o ano de treino com corrida, bike, esqui, escalaminhada, treino de força, mobilidade e recuperação, e sobre a filosofia bem particular dele de que o corpo precisa se mover em várias direções e com diferentes cargas para ser saudável e ter performance. Ele também compartilhou os aprendizados sobre overtraining, burnout, nutrição, autoconhecimento nas montanhas e as diferenças dos Estados Unidos para o Brasil na maneira de treinar e também o que ele enxerga de mais importante para quem quer evoluir tecnicamente no trail. Foi uma conversa riquíssima, cheia de dicas práticas, reflexões profundas e histórias de superação. Espero que curta esse episódio com Johnny Luna Lima. Johnny Luna Lima, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Obrigado, prazer em estar aqui. E, cara, tu nasceu aqui no Brasil, né? Cresceu nos Estados Unidos, passou um tempo na Alemanha também. Eu queria saber de ti como que essa mistura cultural aí influenciou a tua vida e a tua forma de encarar o esporte e a corrida hoje. Sim. Como você acabou de falar, eu nasci aí, daí um ano e meio por aí eu mudei para os Estados Unidos. Daí com 4 anos eu fui para a Alemanha. Daí com 10 voltei para os Estados Unidos. E acho que com 14 eu voltei para o Brasil. E eu fiz 2 anos de colegial no Brasil. Depois voltei para os Estados Unidos para fazer a universidade. Tá, em relação ao esporte, eu cresci como qualquer outro brasileiro, né? Jogando futebol. Mas isso é por parte da influência, porque eu morava na Alemanha, né? E lá o futebol é muito forte, obviamente. E é fácil quando você é moleque jogar futebol, porque você automaticamente entra num grupo de amigos, sabe? É fácil criar uma comunidade, né? E eu acho que com o tempo eu fui desenvolvendo uma paixão, né? Querendo ser um jogador profissional, não sei o quê, mas com 19 anos por aí eu teve um burnout muito forte do esporte, futebol principalmente. Daí eu decidi parar e foi aí que eu achei corrida e corrida de obstáculo, mas assim, sempre que eu crescendo, meu pai é maratonista. Daí eu sempre fui fazendo prova de 5K ou meia maratona, 15 km, qualquer coisa e pedalando nas montanhas com ele. Acho que não era tanta frequência assim, mas a gente ia assim uma, 2 vezes no mês. Mas com 19 eu achei a corrida de obstáculo. Eu não sabia o que fazer com minha vida, né? Porque minha vida tinha acabado. Daí eu tava assistindo TV um dia e eu vi o campeonato mundial da Spartan Race na TV e eu pensei, nossa, eu consigo fazer isso. Tipo, eu gosto da área de fitness e de aventura, então meio que na minha cabeça eu pensei, por que não? Eu não tô fazendo nada no momento. E eu sempre me interessava por corrida. Mesmo quando eu morava no Brasil, eu já comecei a pesquisar trail running, porque eu vi que tinha umas trilhas que pareciam bem maneiras. Não lembro do nome, mas eram umas corridas que eram em trilha, mas passavam na praia e, tipo, e subia um morro e depois acabava. Coisa assim, coisa pequena, né? Mas acho que, meu início no trail foi assim. E você comentou que teve, né, esse burnout quando estava jogando futebol e aí, né,
foi se encantando um pouco mais pela corrida, né? O que que tu acha Uhum. que fez você se sentir, né? Te colocou nesse lugar ali no futebol, que depois na corrida você conseguiu, né, evoluir de uma forma e achar uma maneira sustentável, né, emocionalmente, assim, de estar perseguindo esse esporte ali. Qual foi a diferença, talvez, que fez você mudar de ritmo de um esporte para o outro aí? Sim, sim, sim. É, no futebol, acho que a gente meio que, pelo menos as pessoas da minha idade, a gente tava jogando numa época meio diferente, que tinha a primeira influência muito grande das redes sociais, né? Daí você via aqueles, uma imagem bem superficial do que era um jogador de futebol, né? Daí, como um cara de, não sei, 12, 13, 14, 15 anos, aí você já você tenta encaixar nessa imagem de que é um jogador profissional. Daí, na época, ou ainda é, o Cristiano Ronaldo era o máximo, né? Ele tinha essa imagem tipo, de um robô meio e que treinava muito, não sei o que, nananã, mas você não via a imagem inteira, que era o lado do equilíbrio. Então, acho que o meu relacionamento com o futebol, com o tempo, acabou sendo um negócio bem, bem rígido, sabe? Pra poder, não sei, fazer um jogo bom em vez, tipo, de jogar, né? Que futebol é um jogo, é um negócio que tem que se aproveitar e realmente brincar, jogar. E eu meio que parei de fazer isso. Eu tinha meio que uma expectativa de o que eu tinha que fazer num jogo e se não fazia, eu era uma falha, sabe? Uhum. E isso foi criando um relacionamento bem rígido com o jogo e acabou não sendo um jogo, acabou sendo um trabalho, né? E eu acho que no meu caso eu não tinha treinadores muito legais, mesmo se eu, mesmo estando em equipes boas. Eu jogava no San Jose Earthquakes, que é a categoria de base de um time de MLS aqui nos Estados Unidos, mas mesmo assim, sendo um time praticamente profissional, não sei, os nossos treinadores não eram muito bons em, sei lá, olhar pra gente e falar, ó, molecada, aqui é um jogo ainda, mas a gente tem que trabalhar duro, sabe? E a gente tinha Uhum. vários jogadores no time que trabalhavam duro demais, e eu era um deles. E com o tempo eu perdi essa paixão e eu jogava porque eu sabia jogar. Só isso, não era um negócio que eu aproveitava mais. E foi um aprendizado muito duro e que é, mas foi um aprendizado bom, porque eu achei a corrida e esporte de montanha e agora eu consigo ter um equilíbrio mais legal. Eu lembro que o esporte é um esporte e que a única maneira de se desenvolver como atleta nesse esporte é de fazer de uma maneira sustentável a, a sua personalidade, seu espírito, sabe? E pra mim, esse negócio é meio que aventura e tá nas montanhas. E eu sempre tento lembrar disso, porque especialmente no trail, que tem agora nas redes sociais, dá pra você ver como cada atleta profissional treina, né? E tem vários caras que eles treinam principalmente em rua, não sei o quê, esteira, nananã, um negócio bem controlado. Daí tem outros que são mais atletas de montanha, eles esquiam, escalam e fazem não sei o quê. Então, o futebol fez com que eu aprendisse como encontrar um equilíbrio bem legal, no trail. E, claro, não foi fácil sempre, né? Eu já teve épocas no trail que eu meio que perdi esse espírito de aventura e tentando treinar de uma maneira que tal pessoa achava era a maneira certa, mas com o tempo eu vim aprendendo que tem certas coisas que você realmente tem que fazer no treino e outras coisas que você tem que fazer por você para poder sustentar o treino ao longo prazo. E isso acho que foi o principal aprendizado do futebol, só que eu não, quem sabe, se eu soubesse disso enquanto estava jogando, eu ainda estaria jogando, né?
É, boa. Eu acho que assim como no futebol, né, na corrida a gente também tem alguns exemplos de pessoas que mostram, às vezes, só uma versão, né, ou só um lado dessa realidade do que é ser um atleta ou ser um corredor, né? Eu penso muito Uhum. no, sei lá, no David Goggins, né, aquele cara lá que é só do isso, stay hard, né, tipo, só essa Sim, mentalidade, sim. assim, de, tipo, tentar fazer as coisas difíceis o tempo todo e se tá sentindo dor, vai com dor mesmo e tal. Isso aí mostra só um lado, assim, né? E se tu tá pensando na corrida como algo que tu quer, né, no teu caso aí, né, profissionalmente, ou mesmo que seja um hobby que você quer fazer por mais tempo, isso aí se torna inviável, assim, né, não tem como você conseguir sustentar isso por muito tempo, assim, né, e infelizmente a gente tem muitos influenciadores, né, não só influenciadores digitais, mas pessoas que influenciam o que a gente pensa, que trazem ainda essa mentalidade hoje em dia, né, que pode acabar até afastando as pessoas do esporte, assim como aquela mentalidade te afastou do futebol, né? Eu acho que tem umas. Na corrida também tem pessoas que às vezes acabam espalhando essa mentalidade que acaba espalhando, que acaba tirando pessoas do nosso esporte também, né? Então acho que é bem importante aí de tu estar trazendo isso aí também. Sim, com certeza. E como que foi esse teu primeiro contato aí? Tu comentou que viu, né, essas provas de obstáculos do Spartan, né? E como que foi esse teu primeiro contato com as provas mais de trail running mesmo, né? Correndo nas montanhas por aí? Real é que, inicialmente foi tudo corrida de obstáculo, né? Eu gostava muito lá dos obstáculos mesmo, porque era um negócio bem diferente, longe do futebol. É que no futebol eu sempre ia pra academia, fazia musculação e eu sempre aproveitava muito essa parte. Então, eu acho que tendo esses obstáculos dava meio que uma estrutura que eu realmente gostava. E real que a corrida, eu meio que inicialmente eu fazia meio que porque era necessário para se dar bem nas corridas de obstáculos. As provas eram 5K, 10 km e meia maratona, né? E querendo ou não, você passava 75, 80% do tempo correndo nessas provas, então tinha que correr. E então no primeiro ano de corrida de obstáculo, eu me classifiquei para o campeonato mundial, que era em Lake Town aquele ano. Então, eu passei as minhas férias indo para as montanhas, correndo no percurso, e tal, e eu acabei, aproveitando essa parte muito. E com o tempo eu fui descobrindo que existia um mundo razoavelmente grande de trail running e tinha a- o esporte de skyrunning, né? Que naquela época era bem, visualmente era bem sexy, era bem legal ver os caras como o Killian e não sei, outros caras também, tipo, flutuando nas montanhas, sabe? E com o tempo isso realmente me interessou. Então, mas eu sempre acho que entre 2015 até 2019 eu talvez fiz duas, três provas de trail running, então, e a maioria era corrida de obstáculo ou eu estava lesionado, então não correndo, né? É, então, mas em 2019 eu já fiz minha primeira prova mais competitiva de corrida de trail running, que foi o Campeonato Norte-Americano de Skyrunning. E, e eu acho que nesse ano eu também percebi que eu gostava realmente era correr nas montanhas e ser mais um atleta de montanha, como o cara que corre, escala e meio que mistura os esportes. Uhum. E não sei, sempre que eu tava falando com o povo, eu falava, corrida de obstáculo é meio temporário, mesmo que eu tava me destacando, me dando bem, mas eu sentia que, não sei, que eu realmente aproveitava mais o processo de treinar pelas provas, né, que era muita corrida em montanha e tal, do que a competição. E acho que isso é o caso hoje, mas, mas agora eu tô competindo mais em montanhas que eu realmente gosto. Então é um negócio mais natural. E tu já, né, venceu e pegou pódio aí em algumas das provas clássicas, né, bem competitivas aí dos Estados Unidos, né, como recentemente, mais no início do ano, você pegou um pódio, né, quarto lugar no Big Alta, né, nos 50 quilômetros lá, e Sim, competindo com os melhores corredores do mundo, né, naquela distância ali. Tem alguma prova aí tentando. que tu... Tem alguma dessas provas aí que tu tem um carinho especial pela performance que talvez tu conseguiu entregar naquele dia? Conta pra gente aí um pouco sobre como que foi isso. É, real que você tá.
tipo, carinho especial é o que não tenho muito carinho especial pela Big Alta ou a Canyons que eu fiz esse ano. São provas bem de corrida mesmo, né? Acho que se você, os caras que eu tava competindo, eles são corredores de rua, profissionais, triatletas, ou eles correram na faculdade, então eles correm 5K em, não sei, 14, debaixo de 14 minutos praticamente. Então, ou meia maratona em abaixo de 66 minutos, a maioria deles. Vários abaixo de 64 minutos. Então, caras bem desenvolvidos, assim, quando você Uhum. pensa em corredores de endurance. E eu não tenho muito carinho por essas provas porque o terreno delas era bem. É corrida pura, que eu acho que é interessante porque você dá para medir bem honestamente onde você tá como um corredor. Tipo, sua forma física, porque não tem como se dar bem nessa prova sem ter um motor razoavelmente bem desenvolvido ou sem fazer muita corrida, né? Na sua vida ou num bloco, ou vários blocos de treinamento. Então, acho que o único carinho que eu tenho para essas provas é esse aspecto, que são provas que se eu voltar o ano que vem e o próximo ano são provas consistentes que dá para ver o meu desenvolvimento ao longo prazo, que é bem legal. Mas prova que eu realmente tenho carinho é uma chamada de Run the Rap, que fez parte da Skyrunner World Series por muitos anos. E eu tenho carinho por ela porque sempre foi uma prova que me inspirava, né? Quando eu entrei nesse esporte e fazia corrida de obstáculo, eu sempre puxava o vídeo da Run the Rap, porque era a única prova de Sky, assim, nos Estados Unidos que parecia uma aventura de verdade, né? Acho que no ano passado, em 2023, eu tive a sorte de ganhar a prova. E foi a primeira prova depois de muito tempo que eu falei, nossa, talvez eu tenha um espaço como um corredor profissional nesse mundo, sabe? E isso foi bem legal. Daí eu voltei o ano passado, não ganhei, mas eu fiz uma prova, uma das melhores provas da minha vida, e então isso foi super legal, né? E eu já fiz essa prova 4 vezes e eu acho que se fosse por mim eu voltaria todo ano, né? Mas é difícil, porque tem muita prova no calendário sempre. Mas acho que quem tiver a oportunidade, acho que deveria fazer essa prova, porque é uma prova que oferece tudo. Tem terreno bastante corrível, tem terreno bem técnico mesmo. É, e só que o difícil dela é a altitude, porque você larga a 2.300 e você sobe a quase 3.000. Não, mais que 3.000. É bem mais que 3.000. Então, esse é um desafio. Uhum. Mas acho que de todas as provas que eu fiz, essa aqui eu tenho mais carinho, né? E Uhum. é legal porque vai uma elite norte-americana bem forte. Então, se você tá se dando bem aí, é que você tem um lugar no esporte, provavelmente, se você quer o seu lugar, né? É legal de se testar nesses ambientes, né, que tem as pessoas que realmente estão nas pontas, né, porque às vezes você pode estar, né, ficar só amaciando o próprio ego, né, vencendo essas provas aí que às vezes não tem Sim, um start sim. list tão forte assim, né, mas é legal de se colocar É, nesse tipo de arena aí que tu consegue realmente é. testar como que tu tá, né. Então, foi por isso que eu fui pra Big Alta e a Canyons, porque eu sabia que, eu provavelmente não vou ganhar, provavelmente vou Uhum. apanhar feio, mas eu vou crescer como atleta tipo, mesmo apanhando, eu me dei bem, mas não o quanto que eu queria, ou não sei, mas eu aprendi muito e deu uma confiança no meu trabalho até hoje, porque o tempo que eu corri nas duas provas, o ano passado eu não teria feito isso, ou 2 anos atrás nem não teria feito isso nem a pau. E eu sinto que se eu quiser, eu consigo correr mais rápido ano que vem e em 2 anos. Então isso é bem legal. Me deixou num lugar que, tipo, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu cresci bastante esses anos. E eu sou muito grato por isso, mas também me deixou num lugar que eu olho para frente e ainda tem muito espaço para crescer. Mas tem que trabalhar muito duro para isso, né?
alguns finais de semana atrás, né? Tu teve aqui no Brasil e venceu, né? O Campeonato Brasileiro de Corrida em Trilha, né? O segundo campeonato aí, na distância dos 46 quilômetros, e foi disputando também com grandes nomes do nosso cenário, né? Nacional, aí, como o Sim, com certeza. Silvestrinho, o Aislan, o Wellington Noronha. Conta pra gente aí como que foi a preparação que você fez para essa prova, que é um terreno, né, relativamente diferente do que tu tem aí no teu dia a dia, assim, né? A gente não comentou ainda, mas tu mora em Boulder, né? Colorado? Uhum. Sim, sim, Isso, e Boulder, Colorado. como, como que foi essa tua preparação aí para essa prova e talvez o que que te chamou a atenção correndo lá no Parque do Itatiaia? Então, que foi. Eu dei muita sorte que, sem querer, eu passei 6 meses preparando para essa prova. Porque, tipo, para uma prova de 46 km, não foi tanto desnível, né? Então foi bem parecido a Big Alta e a Canyons. O tipo de corrida, né? E a forma que você tá subindo a montanha. Super corrível. Então eu dei muita sorte com isso. Que eu não esperava da prova foram como o acho que tinha uns 23 km que foram bem mais técnicos do que eu esperava. Pô, antes eu cheguei cedo no local da prova, então deu para correr mais ou menos 30 km da prova. E só que tinha um trecho de 10 km no meio que eu não tinha visto. Mas eu achava que ia ser como a Rui Braga, então bem ligeiro mesmo, sabe? Mas não foi. Então, meio que isso. É, não é que eu não estava preparado por Foi isso, uma mas surpresa ali, né? foi uma surpresa. Uma surpresa geralmente que é boa, né? Para mim, que eu gosto mais de terrenos técnicos, mas quando você tá meio que tentando calibrar direitinho quanto tempo você acha que uma prova vai demorar, aí isso meio que atrapalhou, porque eu achei que a prova ia ser mais ligeira do que foi. Mas o preparo, como eu disse, eu teve sorte que foi uma prova de 46 ou 48 km com 2.000, que era bem em linha com o treinamento que eu já vinha fazendo por 6 meses. E em relação ao terreno, eu moro em Boulder, Colorado, e por sorte aqui a gente tem acesso a terreno extremamente técnico em qualquer lugar. Então, o lado técnico meio que não atrapalhou muito. O negócio de correr no Brasil é que é bem mais úmido, então tem várias trilhas, mesmo que elas não sejam tão técnicas, se elas são meio fechadinhas e podem ser molhadas, né? Que isso geralmente é bem diferente do que onde eu moro. Onde eu moro é bem seco, mesmo que cai neve e chuva, não é liso quanto o Brasil. Então isso é a maior diferença. Mas qualquer coisa em pedra, geralmente eu consigo desenvolver bem. E essa prova na Evolution, tinha pedra, só que não tanto assim. Mas em relação a, tipo, competir mesmo, eu é que não sabia o que esperar muito. Eu tinha confiança no meu corpo, né? Eu sabia que eu era capaz de, dependendo do terreno, de fazer essa prova em 3 horas e meia ou 3 horas e 50 por aí, dependendo do terreno, né? Só porque eu já tinha feito isso esse ano. Então isso facilitou bastante mentalmente. Mas os outros fatores, como ritmo de largada e ritmo de prova mesmo, eu não sabia muito bem, né? Porque a única informação que eu tinha em relação ao Rogério era o UTMB Index e o ITRA, mas isso fala pouco, né? Especialmente quando você está comparando, não sei, vendo provas no Brasil, porque o terreno às vezes é bem travado, ou falam que é estradão, mas é bem liso e não dá para correr muito rápido aí. Então é difícil ver a condição física de um atleta assim, e ele também não paga pelo Strava, ou ainda não fez aplicação para ter o, o perfil profissional no Strava, então era difícil eu ver os treinos dele com o high em subida, então eu realmente não sabia o que esperar, então eu larguei, confiando em mim mesmo
e tendo confiança que tipo, o trabalho que eu já tinha feito esses 6 meses ia ser suficiente para pelo menos ganhar, classificar para o Mundial. E você, um outro competidor que tinha ali era o Aislan, né? Que você é o treinador dele, né? Também. Sim, sim, sim. Como que foi aí essa oportunidade de estar disputando junto com ele também? Vocês chegaram a correr É, junto um período ou nem? então, a gente só correu junto os primeiros 5 km, né? Que a gente largou no escuro e era uma descida, então foi bem tranquilo. Ninguém largou muito rápido, então, e aliás foi bom porque não deu tempo a aquecer. Então, Uhum. então a gente desceu numa boa, mas daí a prova realmente começou na primeira subidinha mais íngreme, que daí eu deixei o Rogério puxar. Mas foi legal correr com o Island. A gente já tinha competido antes na Indomit e a gente já fez vários treinos juntos, então a gente tem um relacionamento bem legal e fiquei muito feliz em ver ele no pódio no final, porque ele tem passado por umas fases difíceis e vem trabalhando duro, né? Fazendo o melhor dele todo dia, então foi um negócio muito gratificante ver ele fazer uma prova boa e competitiva. E não foi uma prova fácil para ele, ele teve que competir com o Wellington o dia inteiro e foi bem legal. Comigo era sempre assim. Quando finalmente estava pegando o ritmo nos treinos, empolgado com cada corrida, visualizando a próxima prova, lá vinha ela. Uma dorzinha chata ou pior, uma lesão que me tirava da trilha. Dor no joelho nas descidas, a canelite gritando quando o volume subia, ou aquela fascite plantar que parece não ir embora nunca. É frustrante demais ver tudo desandar bem quando você está evoluindo, né? Eu sei, porque além de ser corredor, eu atendo corredores há anos na minha clínica. E foi por isso que eu criei o Manual do Corredor Sem Dor. Pensa nele como o manual do seu corpo para a corrida, um atalho que eu gostaria de ter tido lá atrás. Não é teoria, é um guia prático, direto ao ponto, com tudo que você precisa para entender a raiz das suas dores e resolver com autonomia. Você vai aprender a identificar o que está limitando o seu corpo com uma autoavaliação simples e vai receber os exercícios específicos com vídeos para corrigir o problema. Tem até um módulo completo de autoliberação para recuperar mais rápido. E o melhor, com só 15 a 20 minutos de 3 a 4 vezes por semana, sem precisar de academia. Muita gente já sente o alívio logo na primeira semana. E agora, no lançamento, o acesso completo está com R$ 100 de desconto. E tem 7 dias de garantia. Não gostou? Eu te devolvo cada centavo. Então chega de ser limitado pela dor. Garanto seu acesso com desconto agora e o link está na descrição desse episódio. E o lugar que você mora aí, né, em Boulder, no Colorado, é por muitos aí conhecido como a meca dos esportes de endurance, né? O pessoal do triatlo, também tem bastante gente que mora por aí, né? E você tem bastante oportunidade de treinar outras modalidades também, como o esqui também, né, no inverno. E como que tu estrutura mais ou menos toda essa arquitetura de treinamento ao longo do ano, assim, né? Você faz bastante corridas por zona, bicicleta, esqui, treino de força, mobilidade. Como que é mais ou menos essa distribuição aí que você faz na prática ao longo do ano? Sim, sim, o legal do Boulder é que você tem, é, geralmente os melhores atletas do planeta treinando aqui. Se é de corrida, ou triatlon, ou mesmo ciclismo, eles fazem training camps aqui. Então é um lugar com muita energia, né? E grupo de treinamento, mas em relação ao meu treino, nos últimos 2 anos eu tô treinando principalmente corrida, é o que eu não nem esquiei, acho que ano passado esquiei alguns dias, esse ano não esquiei, foi mais para desenvolver volume de treino de corrida. E às vezes eu tenho dificuldade transicionando do esqui para corrida, porque a musculatura é tão diferente. Então, quando eu começo a correr mais, eu fico com lesões. Então, às vezes é meio chato essa transição e eu fico com preguiça de ter que encarar isso. Mas então, esses 2 anos eu faço bastante corrida e é, aqui a gente chama scrambling, que acho que no Brasil é escalaminhada, escalada. Então, porque em Boulder a gente tem umas pedras enormes chamadas de flat irons que conectam para as montanhas.
Então é facilmente, dá para você correr 1 km, escalar um pouco e continuar o treino. Então eu encaixo isso 2, 3 vezes na semana no meu treinamento. Então isso é bem legal, porque para mim muda o ritmo de treino, não é só corrida, é um negócio que, não sei, eu não, às vezes quando eu treino muita corrida só, eu me sinto um cara bem sério, sabe? E, tipo, e isso é difícil quando você tá tentando fazer muitas horas de treino e tal. E ajuda, é, ajuda a ter acesso a essas pedras, né? Porque muda o ritmo de treino, deixa o negócio mais com mais brincadeira no meio, sabe? E é e me ajuda a me desenvolver como um atleta de montanha também, porque a gente aqui tem, se eu dirigir 1 hora, eu tenho acesso a montanhas que sobem até 4.000 metros ou para mais, e lá tem bem mais terreno de escalada e tal, então é legal poder estar praticando essa transição de corrida para escalada, para quando a temporada lá em cima abre, para eu poder, não sei, ou trabalhar num projeto lá em cima, ou fazer uma corrida que envolve mais escalada e tal. Então acho que meu treinamento é principalmente corrida com bastante escalada, escalaminhada no meio. Mas assim, você perguntou se eu treino por zona. Treino, só que eu uso é, o, o como frequência cardíaca como guia. Mas é mais como eu me sinto, né? Tipo, a gente usa a escala de esforço e isso é a principal coisa. Tem um negócio novo no mercado aí que mede tipo, o ritmo da sua respiração. Eu acho que eu vou comprar um desses porque seria bem interessante ter esses dados em particular. Acho que porque às vezes é difícil quando você está mudando muito de altitude para só olhar a frequência cardíaca, porque quando você está em altitudes mais altas, tal, tipo, a sua frequência cardíaca ela não sobe na mesma, não sobe até o máximo, mesmo se você está trabalhando muito duro, tipo, às vezes o máximo para mim pode ser 170, estourando, tipo, numa altitude acima de 3.800 por aí. Mas quando eu estou em Boulder, eu consigo ter a frequência 180 por aí. Então, mas então, isso é só um detalhe. Ou seja, meu treino é mais controlado por a zona de esforço mesmo. É simples e eu fico de olho na frequência cardíaca. Não tinha ouvido falar ainda disso. Eu gosto de sempre estar atento aí também às novidades, mas eu não tinha ouvido falar ainda desse, né, detector aí de uma frequência de respiração, né? Pelo que eu entendi, assim. É interessante isso aí pra Sim, gente sim. observar como é que vai chegar nos próximos meses aí. É um negócio novo, mas eles estão usando, equipes da Tour de France estão usando, então geralmente isso é um sinal bom. Uhum. Então, eu acho que é bem interessante. Eu gostei da tua resposta, né, como um todo, assim, porque eu tinha lido no teu, acho que foi no teu site, se eu não me engano, uma frase que tu tinha colocado ali que me chamou a atenção, que foi que o corpo deve se mover, né, em várias direções e com cargas diferentes, né, para ser mais saudável, assim, né? E quando eu li aquilo ali, eu achei interessante porque é bem alinhado com a filosofia que eu penso também, né? Até no, né, sendo da área da saúde, é algo que eu falo para os pacientes, né? Aquela ideia de que uma parte do seu corpo que você não usa, você vai começar a perder, assim, né? O cérebro ele começa de alguma forma ir desligando, né? Aquelas áreas que a gente não usa, e aí se a gente vai tentar usar ou precisa usar algum dia, pode ser que gere alguma lesão ali, porque o corpo já não tem mais uma ativação, né, neuromuscular adequada, ele não
sabe mais como que tá ativando aquele músculo de uma maneira eficiente, assim, né? E acho que isso que tu trouxe, né, dessas práticas aí dos scrambling, né, de misturar uma corrida com uma caminhada, ajuda a mover o corpo, né, em várias direções diferentes e, querendo ou não, é isso que a gente precisa, né, na corrida, porque se a gente treina só a perna, assim, em algum momento a gente vai começar a gerar sobrecargas ou começar a tensionar outras áreas que se elas não estão com uma ativação boa, não estão reforçadas, assim, a gente pode começar a sentir, e às vezes a nossa perna tá boa, a gente poderia correr, mas começa a sentir a lombar, por exemplo, ou às vezes uma coisa no pescoço, assim, que aí tu não vai conseguir continuar treinando por causa daquilo, assim, né? Então eu gostei dessa tua filosofia, né, que engloba ver o corpo como um todo, mas pelo que eu entendi, não só essa parte biomecânica e fisiológica, mas também a importância disso para a mente, assim, né, que essa mistura das coisas aí te ajuda a continuar vendo a corrida como uma brincadeira e não só como aquele negócio sério, assim, né? Então, achei legal aí toda essa tua explicação por trás. É mais complexa do que eu tava imaginando quando eu li ali no teu site só. E isso realmente tem a ver bastante que. Acho que com a minha história mais, porque eu passei muitos anos tentando treinar, mas eu me lesionava, então. E eu fui achando um ritmo que funciona pra mim. E um negócio bem importante pra mim é ter esse lado de musculação. E porque eu não sei se é um negócio meio que ah, da nossa genética humana, que o corpo precisa de vários estresses diferentes, né? Porque a gente se desenvolveu, não sei, caçando ou tipo escapando tipo de uma onça, sei lá. Então a gente no dia a dia a gente enfrentava vários tipos de estresses diferentes, né? E acho que o ritmo de vida hoje em dia é muito fácil você ficar, não sei, num estresse bem tipo aqui, sabe? Em vez tipo de estar aqui. Eu acho que, não sei, mas uma coisa que eu sei é que quando eu faço musculação e tenho uma variedade legal no meu treino, tipo de volume de treino, intensidades diferentes durante o ano, meu corpo se dá bem melhor. E eu acho que, lógico, tem o lado de biomecânica, tem certas coisas que a gente já sabe que fazendo certas coisas na academia vão prevenir lesões, né? Mas eu acho que fazendo essas coisas na academia também trazem um equilíbrio hormonal no corpo, né? Que é muito importante, né? E mesmo, acho que hoje em dia ainda tem vários atletas que eles nunca estão na academia. O exemplo é Kylian Jornet, mas ele é um cara diferente, né? Ele cresceu na montanha, então acho que a maneira que o corpo dele calibra estresse é bem diferente de um atleta que começou a correr com 14 anos. Então acho que ele tem uma categoria separada. Mas assim, para os seres mais mortais, eu acho que é um negócio bem interessante pensar, olhar para sua vida e ver ah, o jeito que você está distribuindo o estresse, né? E, e os estímulos do seu treino, tal, na academia, mas é uma coisa que eu acredito que a gente precisa ter estímulos diferentes e fortes na nossa vida para ter um desenvolvimento legal como um atleta ou como um ser humano mesmo. E tu comentou lá no começo que tu não teve essa base aeróbica, né, que talvez o pessoal que tu tá competindo aí nos Estados Unidos principalmente teve, né, de treinar desde da escola, né, e adquirindo essa capacidade, essa base aeróbica, né, enquanto estava na adolescência ainda. Mas ainda assim, hoje, né, tu tem resultados e tá brigando aí com esse pessoal, né? Tem alguma coisa que tu acredita isso seja no teu treinamento ou talvez algum fator genético que tu observa em ti mesmo ou alguma maneira de tu enxergar o treinamento, tem alguma coisa que tu olha, né, para a maneira que tu tem levado a corrida, que tu acha que te dá uma vantagem, entre aspas, assim, que tá ajudando a ter esses resultados que tu tem hoje, mesmo talvez não tendo aquela base inicial lá na frente, lá atrás? Eu acho que é uma coisa que me atrapalhou por muitos anos foram lesões, né, para que não realmente não me deixavam treinar. Eu fiquei entre 2015 e 2019 quase 2 anos sem treinar, nada aeróbico. Então isso, tipo, não ajuda quando você está tentando competir contra caras que estão fazendo triatlon desde os 14 anos, né? Que eles
eles estão, tipo, eles chegam aos 18, eles estão já treinando 20 a 30 horas por semana, né? E em relação ao negócio genético de mim mesmo, não, acho que não tenho nada normal, fora do normal. Acho que, claro, eu tenho uma genética boa que hoje em dia me deixa sustentar cargas de treino bem altas quando eu preciso. E, mas acho que uma coisa que eu faço bem hoje em dia, que os caras, muitos caras que eu tô competindo contra, eles não fazem, eu tenho uma arquitetura boa de treino, como eu sei como me cuidar fora do, quando eu não tô correndo, eu sei como comer bem, eu sei o que eu tenho que fazer para dormir bem, eu sei tipo, a parte social da minha vida. Eu sei que eu sou uma pessoa que precisa dessa parte social. Eu sei que para mim é importante continuar desenvolvendo a parte de montanha mesmo, escalada e essas coisas, para ter um equilíbrio legal. Então são, acho que detalhes assim que meio que me ajudam a continuar me desenvolvendo. É, e eu tenho a sorte de trabalhar com o Jason Koop como meu treinador, então isso é uma vantagem enorme, porque ele é um cara que é, eu tenho, eu vou ter cuidado de como eu falo isso, mas ele é um treinador muito bom, então ele cria uma arquitetura de treinamento realmente muito boa. E se você seguir essa arquitetura, cuidando de todos os detalhes que você tem que cuidar, você vai continuar desenvolvendo como um atleta, desde que você acredita no treinamento. Então, tipo, eu acredito no treinamento e acredito nele como treinador, então isso é uma combinação muito importante. Acho que é difícil se você é um atleta com muito talento, que trabalha com alguém, um treinador, ou mesmo sem treinador, e você não acredita no seu preparo. Aí é, aí é difícil, porque aí você está perdendo vários, não sei, pontos de confiança, tudo isso que no final da prova fazem uma diferença enorme. Pô, isso é muito legal, porque a gente geralmente não fala disso, assim, né? Dessas outras questões que estão ao redor ali, né? Do treinamento em si, mas que são cruciais, assim, pra gente conseguir continuar treinando muito bem, nos abastecendo o nosso corpo, né? De uma forma saudável e cuidando, né? Do sono, dessa parte social, isso tudo contribui muito, assim, né? E às vezes a gente foca só na parte da corrida ali, achando que aquilo ali é o que É, vai trazer uma melhoria, assim, né? Isso é acho interessante. que é importante falar disso, porque hoje em dia, com as redes sociais, geralmente você só vê a parte de treino do atleta Uhum. profissional que está se destacando. Ainda mais quando você está seguindo um cara como o Kylian, ou até John Albon, ou não sei, ou tô tentando pensar em caras que tem o Strava em aberto e que postam de vez em quando. Mas tipo, eles falam um pouco da parte da vida, tipo, da vida deles fora do treinamento, sabe? E eles têm um equilíbrio, obviamente eles têm um equilíbrio legal porque eles estão entre os melhores do mundo, mas acho que para atletas que querem um futuro nesse esporte, isso é uma questão que eles têm que pensar, que eles têm que ter um equilíbrio bem de alguma forma, né? Ou é indo para a universidade, tendo um trabalho legal que deixa você treinar, alguma coisa assim. E porque muitas vezes o atleta mais novo, a única coisa que eles querem fazer é treinar pra caralho. Que tudo bem, isso é bem legal, mas você tem que poder treinar pra caralho por, tipo, 10 anos, sabe? Pra poder virar alguma coisa. Então, é. Então, por isso que esse equilíbrio é tão importante. E geralmente, quando você tem um equilíbrio legal, o corpo fica mais flexível, ele gosta de absorver mais treinamento desse jeito, né? Porque você não tá carregando essa tensão de tentar criar essa perfeição absoluta na sua vida, sabe? E acho que quando você tem um equilíbrio legal, o treino flui mais tranquilo, você não exige tanto de você mesmo e isso faz toda a diferença quando você está tentando treinar muito. E tu agora se aproximando mais do nosso esporte aqui no Brasil também, tu vê diferenças em como que os atletas treinam aqui
para como que os atletas estão treinando aí nos Estados Unidos, assim. Eu acho que, né, tu tem um treinador que é americano e também tu treina atletas brasileiros, assim, né? Então eu imagino que tu tá bem no meio aí desses dois, né, cenários, assim. Tu consegue ver, eu não sei se tu tem muita, né, experiência ou conhecimento sobre como que tá sendo o treinamento aqui no Brasil, né, de modo geral, assim, né? Mas tu consegue ver diferenças, talvez, em como que os atletas estão treinando aqui em comparação com como que tu vê o teu próprio treinamento sendo montado e os treinamentos aí dos teus pares aí nos Estados Unidos também? Real que eu não. É de. Eu não sou um cara que entra muito nos travas dos outros e fica tentando aprender como os outros treinam. Porque. é, então é difícil eu falar as diferenças que eu vejo. Mas, por exemplo, tipo, eu imagino que quando tu começou a treinar o Aislan, assim, né, ele deve ter tido talvez algumas coisas que ele estranhou, talvez, assim, que tu propunha pra ele, que era talvez diferente da maneira que ele tava treinando, mas pra ti era normal, assim, tem algum É, conflito aí que gerou nessa é. relação, hein? Não, a única coisa que eu ia falar que eu vejo com muitos atletas que eu sigo do Brasil é que quando eles fazem treino intervalado ou mesmo rodagem, é tudo por distância. E meio que quando você está fazendo treino de montanha, isso não faz sentido. Porque tem dia que eu faço 5 km na montanha que demora 3 horas. Então, tipo, e ainda é. Isso é volume, sabe? Mas, vamos dizer, se você está fazendo um treino na Serra Fina e seu treinador fala 35 km, você está fudido, meu. Isso vai demorar, tipo, 6 horas. E você vai ter que ser um atleta extremamente desenvolvido para poder absorver esse treino em um bloco de treinamento, sabe? Então, acho que faz bem mais sentido fazer toda a prescrição de treino por tempo. Tipo, hoje você vai rodar 3 horas. 3 horas, aí 3 horas é 3 horas na rua ou na montanha, né? E geralmente o treino tem que ser específico à prova que você está se preparando, né? Não adianta Uhum. você rodar 3 horas na beira da praia quando você está treinando para La Mission, né? Então, daí isso e também eu vejo isso com o treino de tiro. Eles falam, faz 400 metros na subida. E isso na montanha, não sei, esses 400 metros podem demorar 8 minutos, né? E tem uma diferença enorme de um tiro de 4 minutos e 8 minutos. E com isso é a diferença de fazer um trabalho de VO2 ou de, putz, não sei o nome em português, mas qual o nome da intensidade Limiar que você pode, anaeróbico, não? a intensidade que você pode segurar mais ou menos por 1 hora, 90 minutos? Ah, Z3, talvez? É, pode ser Z3, Z4, dependendo das, da quantidade de zonas que você está pensando. Uhum. Mas então, isso é uma diferença enorme. Então, acho que a prescrição de treino, em geral, tem que ser por tempo, porque aí não tem erro, né? Porque você pode, quando você está fazendo a prescrição por quilometragem, tipo, você pode ter uma semana que é 8 horas de treino e outra semana que é 4 horas de treino. Uhum. E isso meio que não faz sentido quando você está tentando acumular stress dentro de um bloco de treinamento, né? Então, e meio que é difícil você ver onde você errou como treinador quando você está fazendo toda a prescrição por quilometragem, especialmente quando você está tendo semanas, tipo, 7 horas, 8 horas, 6 horas, 10 horas, depois 6 horas. Aí você fica meio que perdido, não tem uma organização legal, ou até fica bem difícil você medir o estresse do atleta que você está tentando treinar. Então, quando o Island veio para mim, isso era um negócio. Ele estranhou quando eu falei, 5 vezes 3 minutos. Daí ele falou, a gente não pode fazer por distância. Eu disse, não. Então, mas eu expliquei direitinho, mas isso é a principal coisa que eu vejo. E daí se o atleta falar, mas eu tô treinando para uma prova de 50 km, eu não deveria rodar, tipo, 35 km. Daí você tem que treinar especificamente para a prova, né? Se é uma prova como La Mission, que tem trechos grandes de estradão, daí você tem que construir seu treino longo da semana de acordo com a prova. Eu acho que se você tem 2 treinos longos na semana, um tem que ser bem na serra mesmo, que a serra fina aqui é extremamente técnica, e o outro pode ser uma combinação, só estradão mesmo. Daí você tá tendo um equilíbrio legal para o que vai vir na prova. E daí não tem
Aí provavelmente quando você tá fazendo treino na serra vai ser, não sei, 15 km em 3 horas, alguma coisa assim. Daí o outro dia, que é 3 horas mais estradão e um pouco de serra, pode ser 25 km, não sei, depende do atleta, né? Mas aí você pode ter certeza que você está treinando de maneira específica para a prova. E você pode ter certeza que o atleta que você está tentando treinar, você está calibrando a quantidade de estresse de maneira legal. Imagina só, você está no meio da trilha, o sol castiga, a subida não acaba nunca e sua boca está mais seca que o sertão em fevereiro. Você tenta pegar sua água e o zíper emperra. Você puxa, ele trava. Você puxa mais forte, ele arrebenta. Seu gel voa para a mata e agora, além de desidratado, você está patrocinando o lanche da fauna local. É por isso que escolher um bom colete de hidratação faz toda a diferença. E se tem uma marca que entende isso é a Alto Estilo. Eles fazem equipamentos esportivos há mais de 40 anos e criaram esse colete junto com corredores, pensando em tudo que um corredor de trilha precisa. Ele não tem zíper para não te deixar na mão, ele é leve, expansível e veste como uma segunda pele. E tem bolsos estrategicamente posicionados para você acessar água e comida sem precisar parar. E o melhor, enquanto algumas marcas gringas cobram quase o dobro por um colete assim, esse aqui é feito aqui no Brasil, com qualidade excelente e um preço muito mais acessível. Se você quer correr leve, sem estresse, sem perder tempo brigando com o zíper, dá uma olhada no colete de hidratação da Alto Estilo. Entre no site autoestilo.com e enquanto estiver lá, sinta-se à vontade para usar o cupom TRAILTROPICAL5 para 5% de desconto em todo o site. É TRAILTROPICAL5 para 5% de desconto. E para ti, nas provas que a gente conversou agora, geralmente elas estão aí na faixa dos 50 quilômetros, né? Essa é a Uhum. distância que hoje tu se sente mais confortável correndo e quais são as tuas ambições aí para frente? Tu gostaria de subir na distância, chegar depois nas 100 milhas, que é, eu sei que aí nos Estados Unidos é o que a maioria do pessoal, né, almeja chegar, ou tu gosta mesmo de quer focar nessa distância aí e ficar o melhor que Eu tu acho pode que, nela? é, tudo que eu faço eu gosto de fazer de maneira bem feita mesmo. Então, acho que no momento a minha melhor distância é 28 a 35 km em terreno de sky mesmo. Aí eu consigo desenvolver de maneira bem intensa, subida e descida. E ou talvez até uma prova de entre 3 e 4 horas. Acho que é uma distância muito boa para mim. Mas acho que no momento 50 quilômetros acho que é o lugar certo para estar, para eu me desenvolver como um atleta. Acho que é um lugar bem competitivo, né? Tem provas tipo OCC, Zegama, aqui nos Estados Unidos, Big Alta, Canyons, que você pode ter certeza que vai ter alguém melhor que você lá, que vai te ajudar a melhorar como um atleta, né? E na Europa também tem um monte de prova, então é um lugar bom para onde eu tô com o meu histórico de treinamento. Acho que eu até acho que eu treino com os caras que estão fazendo CCC, Western States, tudo isso. E se eu realmente quisesse, eu acho que eu poderia fazer essas provas e até me dar bem. Mas a questão é querer fazer essas provas, né? Eu acho que eu ainda tenho muito chão para crescer nessas provas de 30, 55 km, mas sim, pela frente eu quero fazer as provas mais longas, como a prova que interessa bastante é Le Templier, na França. É uma prova de 80 km, bem ligeira. Eu acho que seria bem legal ter é, um dia competir nela e me dar bem. Mas acho que eu ainda quero ter grandes performances, tipo num OCC ou num Azegama, ou até provas de 50 km aqui nos Estados Unidos. Tem algumas que são bem interessantes. E acho que pra mim no momento é o lugar certo. É o lugar certo. Mas sim, no futuro com certeza a Le Templier, CCC e outras provas longas me interessam, com certeza. Mas seria legal ter um equilíbrio, tipo,
Acho que seria bem interessante um ano fazer tipo Zegama e depois a Western States. Eu acho que isso seria uma combinação muito, muito legal, porque são, não sei, acho que teria que exige um histórico de treinamento muito bom e exige que tem que ser o atleta certo. Não sei se eu sou o cara para fazer o trabalho bem feito nas duas provas, mas acho que seria muito legal tentar. É, acho que quando eu vejo o meu desenvolvimento como atleta, eu gostaria de ver algumas provas curtas durante o ano e uma longa. E talvez um projeto de montanha em um ano. Acho que isso seria bem legal. Ah, isso é legal, né? Pô, eu acho que até esse ano vai ser legal de acompanhar, né? Que a gente tá gravando isso aqui numa semana antes do Western States, né? E Sim, esse sim. ano vai ter o Hard Rock vai ser tipo umas 13 dias, eu acho, né? Depois. Então vai ter bastante, algumas pessoas, né, que vão estar tentando aí correr as duas, assim, vai ser interessante ver porque são provas com perfis bem diferentes, né? Uma bem mais corrível, no, né, negativo, né, que você vai descer mais, e a outra é uma prova de montanha pura praticamente, assim, vai ser legal de ver esse contraste aí, como é que essas pessoas vão se dar, né, nessas duas aí. E eu acho que é muito legal essa ideia de correr provas mais curtas e depois mais longas, né? Eu acho que o Kilian ano passado fez um pouco isso, assim, né? Conseguiu, né, resultados excelentes, né, em provas mais curtas, e agora, menos de um ano depois, também Sim. conseguindo resultados bons lá em Chianti, né, também, e acho que é interessante isso, assim, acho que para testar realmente, né, como que o nosso corpo vai responder mesmo nesses estímulos aí bem diferentes, assim, né. Sim, sim, mas tem muito chão ainda para chegar nesse ponto. Mas é uma ideia que eu teve e quem sabe eu vou ter a sorte de tentar um ano. Boa, Mas legal. o Western States tá bem. Tava bem interessante, mas agora que tá tendo. Vamos ver. Mas acho que vai ser um ano bem ligeiro, porque não tá tanto calor em Auburn esse ano. E vai ser bem legal ver o Vincent Boyard, Kilian, Brad Farvard e vários outros, né? Competir. Uhum, Acho que ainda é possível a gente ver um tempo abaixo de 14 horas, mas é uhum. uma pena que o Jim não vai estar, né? Mas É é uma isso, faz pena. O parte. Hayden Hawks também, né. O Hayden sempre tá aí também. É, mas realmente tem umas pessoas que eu acho que vai ser a prova, ainda pelo menos dos últimos anos, aí tende a ser uma das mais interessantes, né? Não sei se mais rápida, É, mas vai ser interessante de assistir, porque tem algumas pessoas que estão com essa ideia aí de tentar baixar, né, as 14 horas. Eu sei que o David Roche, né, eu gosto de acompanhar ele bastante, ele tá, né, dando a entender aí que ele vai tentar isso, o Killian também, então talvez se não conseguirem isso, talvez vai ser algo meio catastrófico ali, vai ter bastante gente é. talvez que pode quebrar, né? Então vai ser pelo menos Seria interessante de interessante. acompanhar. Com certeza. Não, acho que de qualquer jeito vai ser uma prova bem interessante. Eu acho que esse ano a gente. O que a gente tá vendo agora, a gente já viu ano passado e a gente vai ver muito pela frente, é que tipo, os 15 atletas, os primeiros 15 ranqueados, eles todos vão ter um nível de treinamento muito alto. Então, isso faz uma diferença enorme, né? Porque antes a gente via primeiro lugar em Western States, 14 horas e 50, e o décimo lugar estava em 17. E agora, acho que ano passado, os primeiros 10 estavam tudo dentro de 90 minutos. E que isso é bem legal para ver numa prova de 100 milhas, né? E isso é. E eu acho que agora a gente vai ver isso mais cada vez. E cada vez mais. E isso é bem legal. O esporte está progredindo. E acho que o esporte ainda tem muito chão, né, pela frente para crescer. Então, o negócio é querer, né? Uhum. E qual foi o momento mais desafiador da tua trajetória na corrida até hoje, assim? E talvez o que que te ajudou a seguir em frente apesar desses desafios? Eu acho que. Então, entre em 2015 e 2019, eu teve uma trajetória bem legal em corrida de obstáculo. Tipo, cada ano eu ia melhorando, mesmo tendo lesões chatas.
que me tiraram do esporte, mas chegou 2019, eu realmente me destaquei. Eu ganhei contra os melhores do mundo no esporte, e ninguém me conhecia, que é uma experiência, acho que todo atleta quer ter na vida, né? Foi bem especial. E eu fiquei em quarto lugar no campeonato norte-americano de Sky, que foi bem legal, eu não esperava. Mas aí 2020 veio pandemia e não sei, teve uns negócios na vida que criaram muito estresse dentro de mim, daí eu entrei numa fase de overtraining bem feia, né? Eu aumentei de peso, tipo, muito, e mesmo isso que eu ainda tava treinando bastante até, eu tava correndo entre, não sei, 8 10 horas por semana e pedalando, mas nada tava dando certo, né? Tipo, foi uma trajetória bem triste, porque eu era meio que a próxima promessa nesse esporte de corrida de obstáculo, até um dos caras que estava se dando bem no trail norte-americano, pra ninguém. Minha carreira evaporou na minha frente. 2021, 2022, eu não conseguia competir no nível que eu estava competindo em 2019. E foi horrível chegar para uma largada de prova sabendo que você está talvez a 50% da sua capacidade, mesmo se você está treinando, mesmo com treinamento. E real que eu não sei, acho que eu não desisti porque eu teve um sabor do meu potencial. Então, eu acho que eu sempre manteve essa fé de que quando tudo está calibrado, eu tenho potencial de correr com os melhores do mundo, né? E eu tenho vontade de trabalhar duro. Então, acho que foi esse sabor de potencial e de literalmente só querer, e de realmente amar o processo de treinamento, sabe? E foi que me manteve bem paciente nesses anos. Daí eu mudei de treinador, é, daí comecei a trabalhar com o Jason Coop, daí ele disse, ó, é o seguinte, tipo, obviamente você tem potencial, só que o negócio tá feio, vai demorar você voltar ao nível que você tava, mas tipo, a gente vai conseguir, você vai superar se você quer, mas você tem muito trabalho pela frente. Isso foi no final de 22. E daí, sou muito grato por ter trabalhado com ele, por estar trabalhando com ele, porque, ele acho que um treinador como ele não tinha que me dar uma oportunidade dessa, sabe? Ainda mais porque demorou até eu atingir um nível legal de performance. E até hoje ainda estou me desenvolvendo bastante. Mas, acho que a pior coisa que eu já teve na minha carreira foi esse overtraining. E foi uma merda, realmente, porque os treinadores que eu tava trabalhando na época, tipo, eles falavam, ah, não, continua treinando, não tem nada de errado com você. Daí, não, tem muitas coisas de errado, mas acho que isso foi falta foi culpa minha, principalmente, né? Eu fui atleta que escolheu trabalhar com eles. Então a responsabilidade é obviamente minha, mas também houve uma parte acho que falta de experiência na parte deles. Eles realmente não sabiam o que fazer. Daí, em vez de eles falar, tipo, não, você tá na merda, é melhor você parar de treinar por 3 semanas e recalibrar o corpo, e depois a gente volta. Eles não falaram isso, né? E isso é uma falta de maturidade no treinador. Se o treinador não tem essa confiança para fazer isso, aí é difícil. Aí eu acho que realmente o treinador não sabe, mesmo sabendo muita coisa, não sabe o básico. Então aí é foda. E eu fico triste, porque eu sinto que eu perdi vários anos que poderiam ter sido de muito sucesso. Mas, já ficou pra trás, né? A gente tá aqui agora, mas no final das contas a experiência, me ensinou muito de que é ser um atleta bom, né? Enquanto você tá treinando, enquanto você tá competindo, enquanto você tá e fora do treino, né? E tem muitos fatores que o atleta tem que prestar atenção, especialmente se o atleta é profissional. Eu sei que
Tipo, muitas coisas que o atleta profissional faz tipo, não dá para fazer se você está trabalhando, não sei, 9, 10 horas por dia. Mas então eu aprendi muitas coisas legais nesses anos, mesmo sendo um tempo meio sofrido, que eu acho que podia ter evitado, mas isso fez parte da minha história, faz parte da minha história e eu acho que são aprendizados que vão fazer toda a diferença, né? Quando daqui pra frente, o dia que eu precisar. E se tu fosse dar um conselho para quem está começando agora no trail, qual que seria? Talvez baseado em toda essa tua experiência, né, pessoal que tu passou, mas também esse conhecimento que tu foi adquirindo ao longo desses anos. E o que que tu diria para alguém que está querendo começar agora no trail, que está no início dessa trajetória, assim? Tem vários conselhos, né? Acho que o importante é ser aberto à ideia de equilíbrio pessoal, né? Que o equilíbrio que funciona para você não tem que ser igual ao que funciona para mim, né? E não tem problema, né? E para acho que isso seria um grande e para realmente tipo, olhar para você como atleta e como um humano e ver quais partes da minha vida estão legais e quais partes eu tenho muito estresse, o que que eu posso fazer para mudar esse estresse e como que eu posso fazer para baixar esse estresse, né? Principalmente, daí outra coisa que eu recomendaria para atletas novos, em 2019, quando eu estava indo bem em corrida de obstáculo, eu estava treinando bastante, eu estava correndo tipo 7 horas, 7, 8 horas por semana e pedalando umas 10. Só que eu estava fazendo o que eu podia, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu trabalharia com um nutricionista bom, porque a quantidade de comida, caloria necessária para sustentar treino é um negócio, eu acho bem difícil a pessoa calibrar naturalmente. E, e eu não. Porque mesmo tipo, uma corrida de 90 minutos, que quando você está, não sei, olhando para treinos de ultramaratona, isso realmente não é um treino tão grande assim, né? Porque nosso esporte é normal fazer treinos de 4, 5 horas, tem certos atletas que até fazem mais, né? E então acho que uma coisa que eu aprendi esses anos agora é que você tem que ser super consciente com a quantidade de comida necessária para sustentar treinamento. E, tipo, comendo o suficiente e as coisas certas faz toda a diferença. Ajuda você a dormir melhor. Você consegue processar estresse, tipo, do seu dia a dia e do treinamento de maneira mais positiva. Evita lesões, porque não existe treinamento positivo quando você está num déficit de caloria no dia a dia. Mesmo se tipo, o corpo humano é estranho, né? Porque você pode estar faltando 500, 600 calorias todo dia e o corpo se acostuma, né? E isso, não sei como, mas é possível, a gente vê isso direto. Tem muito, acho que mai- eu acho que a maioria dos atletas provavelmente não estão comendo o suficiente e, tipo, muitas vezes a gente é difícil perceber isso, mas faz toda a diferença quando você está comendo o suficiente, principalmente em relação a lesões, porque quando você não está comendo o suficiente, carboidrato, proteína, e gordura, né? Você literalmente não tem o que é necessário para construir ligamentos, músculos, é, literalmente glicogênio para o seu cérebro, que faz toda a diferença quando você está tentando dormir, ou fazer treinos intensos, ou até um treino longo, né? Faz toda a diferença. Acho que sim, atletas mais novos que acho que essa idade é entre 20 e 25 anos, que é quando o atleta chega ao ponto que se o treinador é bom, eles conseguem sustentar, começar a aumentar o volume bastante. E se esse é o caso, se o atleta está querendo pedalar e correr e fazer muitas horas, não tem escapatória, tem que comer bem. Isso faz toda a diferença. É, acho que equilíbrio e caloria suficiente, e acho que hoje em dia, principalmente porque, querendo ou não, todos nós somos meio que sedentários, né? A gente, especialmente se a gente está estudando, se a gente está estudando, a gente está passando 6
horas ou 8 horas sentados, né? E isso cria uns desequilíbrios no corpo. Então, acho que é importante ir para academia, fazer o treino certo para, não sei, eh, criar, não necessariamente para criar um equilíbrio nos tecidos do nosso corpo, né? Porque a gente passa muito tempo sentado, então, sim, coisas meio que caem fora do equilíbrio. Isso é normal, né? Isso é a vida que a gente vive hoje em dia, não tem escapatória disso. A gente tem que passar várias horas sentado. É, então, e você tem que correr atrás do trabalho na academia que é necessário para poder sustentar treino de corrida, porque a realidade é que se você faz um trabalho legal na academia, você pode ir de ser um atleta que aguenta correr, não sei, 6, 7 horas por semana para um cara que consegue correr 10, 12, 15 horas por semana. Isso faz toda a diferença, porque especialmente quando você está, tipo, somando os anos, né? Quando você está, não sei, você pode fazer a matemática que essas horas fazem a diferença quando você está dentro de uma arquitetura de treino legal. Então, acho que pro atleta que está se desenvolvendo, é assim, desculpa, mas você tem que ir para academia. Eu não estou falando que você tem que fazer o máximo, mas você tem que fazer suficiente. E não adianta você fazer, tipo, não sei, eu vejo muitos treinos que eles estão tentando treinar a panturrilha, mas tipo, eles não estão fazendo nada, porque não é peso suficiente para criar stress suficiente no tecido para criar fibras novas de ligamentos, tendões ou músculos, sabe? Então, desculpa, corredores, vocês vão ter que, pô, trabalhar duro na academia. Não estou falando que é muito, muito, mas é importante fazer o suficiente. Isso faz toda a diferença. Realmente, se você quer treinar, é, fazer várias horas de treinamento na sua carreira. Eu acho que essas três coisas fazem toda a diferença, né? Realmente para atletas que estão se desenvolvendo. E acho que a parte de nutrição, até para atletas mais novos, né? Que não sei, eu aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a molecada começa a correr bastante com 15 anos por aí, ou se eles estão em triatlon, aí é importantíssimo realmente comer de maneira consciente, eu acho a melhor coisa é trabalhar com nutricionista mesmo, porque é, mesmo o David Roche fala, eu espero que todos os atletas comem suficiente, mas isso não é suficiente, desculpa, David Roche. Paga alguém que realmente sabe o que eles estão fazendo e trabalha com nutricionista. Sim, vai doer no bolso, mas uma vez que você aprende como se cuidar, você vai poupar tanto dinheiro com fisioterapeuta, tudo isso, porque você está fazendo as coisas certas, né? E à medida que você vai fazendo as coisas certas no treino, você vai somando horas, mais horas positivas de treinamento que, ao longo prazo, ajudam você a chegar ao próximo nível. Não sei se você. Depende de onde você tá, né? E de onde você quer chegar, mas todas essas coisas fazem a diferença, né? Uhum. É, tipo aquele meme que tem aqui no Brasil, não sei se chegou aí também, que é, pô, quem diria que se alimentar bem, ir pra academia e dormir a hora suficiente, né, mudariam tudo, assim, né? Que é aquilo, tipo, é o básico, né? Sim. Que, tipo, É, cara, é óbvio que a gente tem que fazer, só que a gente acaba ainda deixando, né? E daí tu quer comprar aquela goma que, tipo, vai te dar energia pra tu viver o dia, que vai melhorar não sei o quê, ou tomar aquele chá que vai secar e vai emagrecer e tal, quando não faz o básico às vezes, né? Que é, pô, comer o que tem que comer, dormir o que tem que dormir e fazer um treino, né, de força, uma academia, alguma coisa que sim, vai sim. ajudar nisso, assim. Especialmente agora com você vê academias, tipo, abrindo espaços de recovery, né? Tipo, não adianta porra nenhuma você entrar nessas botas de compressão se você não consegue, se você não sabe correr, se você não sabe equilibrar seu treino legal e se Uhum. você dorme 3 horas por noite, meu. Pô, É melhor você ir tá dormir perdendo ao invés tempo. de ficar pagando, né, pra ficar nessa bota aí. Exatamente.
tipo, é, é isso. Isso é interessante, né, cara? Porque eu acho que muitas vezes, e assim, principalmente atletas, mas claro que não só atletas, né? A gente tem essa mentalidade invertida, principalmente em relação à comida, né? O quanto que a gente tá comendo, que é aquilo, pô, eu tô treinando. E aí eu tô comendo X, digamos que eu tô comendo ali 2.000 calorias por dia e tô treinando e tal, fazendo meus treinos e não tô emagrecendo. E aí a lógica que a pessoa pensa é, pô, se eu não tô emagrecendo, quer dizer que eu tô comendo o suficiente, né? Então eu não tô comendo demais e eu não tô comendo de menos, assim. Só que é o contrário disso, porque talvez se você tivesse comendo mais um pouco, né, ingerindo mais, né, carboidratos, talvez você conseguiria treinar mais. E aí se você treinasse mais, comendo mais, você não vai engordar também e nem vai emagrecer. Você vai conseguir manter aquele, né, equilíbrio ali. Só que se você está testando, né, abastecer mais o seu corpo, isso é o combustível às vezes que ele consegue né, que você consegue dar para ele para conseguir treinar mais do que você imaginava que conseguiria, ou ele vai conseguir recuperar ele mais rápido do que recuperava antes, né? Antes você precisava de 2 dias até se sentir novo, talvez agora em 1 dia e meio ali você já está recuperado de um certo estímulo, né? Então acho que essa mentalidade é invertida, assim, né? A pessoa pensa o contrário, assim, né? Ao invés de pensar o quanto que eu tenho que comer só para conseguir, né, suprir o meu treino de hoje, tu perde essa oportunidade de conseguir abastecer mais para conseguir treinar mais e ter mais resultado, assim, né? Acho que é só uma lógica invertida, né? É, com certeza. É, e principalmente no nosso esporte agora que a gente tá tendo que é bem comum tomar, não sei, 90, 100, 120 gramas de carboidrato por hora. Tipo, então, se você realmente quer treinar isso, é importante você comer no seu dia a dia de maneira que sustenta essa absorção de carboidrato. Não adianta você no seu dia a dia não comer carboidrato e chegar no dia da prova e fica na esperança de conseguir absorver 100 gramas de carboidrato durante a prova, quando você não come carboidrato no seu dia a dia, porque você não vai ter Uhum. nada no seu intestino que ajuda nessa absorção de carboidrato, né? Então, no final das contas, tudo é conectado. E, acho que para atletas, qualquer atleta, né, que tá pensando, como você diz, hoje eu corri, não sei, 40 minutos, eu tenho que comer 2.000 calorias, mas acho que é importante você olhar, ok, o que que é o meu treino amanhã, então como que eu tenho que comer hoje para poder treinar bem amanhã? E o que que é o meu treino no final de semana? Como é que eu tenho que comer, tipo, nos 3 dias durante que estão sobrando essa semana para poder treinar bem no final de semana, né? E, eu acho que quando você está olhando nutrição é importante você pensar, ok, como que eu tenho que comer para poder sustentar o máximo de horas possível de treinamento? Ou como que eu tenho que comer para poder ter a maior qualidade de treinamento possível no treino que eu tô fazendo, né? Porque se um cara, não sei, mora em São Paulo, trabalha 10 horas por dia, então o tempo dele é limitado, né, para treinar. Então essas horas que eles têm para treinar é importante eles treinar de maneira de alta com muita qualidade, né? Ou seja, e para poder treinar com muita qualidade é necessário comer com muita qualidade também. Então é tudo conectado. E pra gente ir chegando aí nas nossas perguntas finais, Johnny, quem que é uma pessoa que tu admira no nosso esporte e por que que você admira essa pessoa? É, acho que tem dois caras que vêm para minha mente. Um deles é o Francesco Pupi. No momento é o italiano. Ele é, acho que, um dos poucos com um nível altíssimo de consistência. Ele é um cara incrível. Eu acho que ele é tão consistente, mas mesmo assim, e eu fico até triste porque ele já teve muito azar na carreira, né? Tipo, acho que ele já terminou 2, 3 vezes em segundo lugar no OCC. E é uma pena realmente, porque esse cara é um campeão. Ele é um dos campeões da nossa geração. E acho que ele passou por muitos momentos difíceis, né?
e ele sempre fez as mudanças certas para continuar se desenvolvendo como atleta. Eu acho que como atleta ele tem um talento imenso, sabe? Acho que ele é um desses caras que pode fazer qualquer coisa que ele é campeão, sabe? Que então esse cara, acho que é o nível de o, não sei, o nível que ele opera é de outro planeta. É realmente um negócio incrível. A executação de provas que ele tem, tudo isso é bem legal. E outro cara é o Jonathan Albon. Eu acho que esse cara. Porque a gente competia junto em corrida de obstáculo e tal, então ele é mais velho que eu, ele acho que é 7 anos mais velho que eu. Então, eu meio que me inspiro nele, por parte, porque ele é um cara extremamente técnico no treinamento dele. Ele criou uma arquitetura de treinamento que é bom pra ele. E, tipo, ele é meio que um cara que ele vê exatamente o que ele tem que melhorar e o que ele tem que fazer para crescer como atleta, ele faz isso. Ele é um cara bem simples, né? Ele trabalha duro e treina pra caralho e não tem outro. E não tô falando que ele faz a receita para eu ter sucesso nesse esporte, mas é um cara que eu admiro, né? Porque ele não veio, não é como o Francesco Puppi, que veio de um lugar de corredor mesmo. O Francesco tá correndo desde os 12 anos por aí. E o John Albon, ele começou a correr com 20, 22, por aí. E então ele foi desenvolvendo na raça mesmo, tipo, aprendendo como treinar. E ele deu sorte que ele morava na Noruega, em Bergen, onde mora e outros atletas muito bons de triatlo moram. Então ele aprendeu rápido como treinar. Ele viu o que é necessário para ter sucesso nesses esportes, né? E a capacidade técnica dele como atleta de montanha também é muito legal. Ano passado, em outubro, ele passou 10 dias aqui comigo, não 10, que isso, passou uma semana comigo e a gente ficou brincando nas montanhas aqui. E foi muito legal ver a capacidade técnica que ele desenvolveu na Noruega, nas minhas montanhas aqui, e ver a tradução que, tipo, a montanha na Noruega é a montanha nos Estados Unidos ainda. Claro que tinha certos detalhes que ele não estava acostumado, mas, tipo, ver essa capacidade técnica num corredor assim é muito legal. Um negócio que, tipo, eu meio que inspiro ter no futuro. E ele como um atleta de corrida, é, obviamente um dos melhores, né? Mas como um atleta de montanha, ele é muito bom. O nível técnico dele é muito legal. E a maneira que ele estrutura o treinamento dele e, tipo, ele faz o que tem que ser feito. Não tem escapatória. E é muito trabalho duro, né? Mas, esses dois caras são caras que eu realmente gosto muito. É, acho que, principalmente o John Albon, porque ele não é dos melhores escaladores que tem no circuito, né? Tipo, ele sobe as montanhas de maneira suficiente que ele faz, mas tipo, ele tem sorte porque a maneira que ele treina ajuda ele ter essa a pegada no final da prova, né? Que ele talvez não larga na mesma velocidade que um Remy Bonnet, mas na última subida eles estão subindo à mesma velocidade, mas ele consegue descer melhor e então ele faz tudo bem suficiente, né? Que é bem legal e isso veio por muitos anos de trabalho duro. E acho que esses dois são os que estão na minha mente ultimamente. Pô, legal. São duas pessoas que eu acompanho através dos podcasts, né? Que os dois têm um podcast, né? O Francesco Pupi
Tem um podcast que ele entrevista, né, algumas pessoas e o John Albon com a esposa dele, né, que eles falam sobre a metodologia deles de treinamento também, então é legal para conhecer, né, se o pessoal que está ouvindo aí quiser conhecer um pouco mais deles, é só pesquisar o nome deles aí em qualquer agregador de podcast que vai dar para conhecer bem sobre a metodologia de treinamento deles também, são pessoas que estão aí, né, sempre disputando na frente aí das provas também, que têm resultados, né, e que compartilham isso com os outros também, né. Sim, com E, certeza. e Johnny, tu venceu então aqui, né, o Campeonato Brasileiro e isso te deu lugar para representar a seleção brasileira no Mundial, né, esse ano. Então tem essa prova aí que tu já tá, né, que já tá no teu alvo para esse ano e tem mais alguma outra aí que tu tá se planejando para correr também? Conta pra gente um pouco como que vai ser a preparação para o Mundial e se tem alguma outra prova aí que tá como prova-alvo também para ti esse ano. Acho que. Então, para o Mundial, parece que a gente tem mais ou menos 2 meses, não mais, quase 3 meses, né, de preparo. Que tipo, é uma quantidade de tempo meio delicada. Tipo, não dá para criar milagres, né? Mas acho que eu vou falar com o meu treinador amanhã, mas eu gostaria de fazer mais ou menos um mês de volume maior. É, e em agosto eu gostaria de meio, me- no meio de agosto, finalzinho de agosto, talvez fazer uma prova ou OCC ou outra prova da Skyrunner World Series, só pra continuar ganhando experiência competindo contra caras bem competitivos. Acho que isso seria bem importante. E antes da prova em agosto, fazer uns intervalos mais longos, tipo de 8 a 20 minutos, acumular bastante volume de prova mesmo, né? Durante a semana. E depois do Mundial, imagino que a gente vai fazer um pouco menos volume, mas mais intensidade, para ficar bem eficiente nos movimentos necessários para fazer uma prova boa no Mundial. É, é, eu tô na esperança de fazer o OCC ainda, mas acho que não vai dar certo, porque a CBAT colocou uma regra bem interessante falando que você não pode competir dentro de 30 dias no Mundial. Acho que até que faz sentido se você está fazendo o TMB ou CCC, que a recuperação é bem difícil. E não sei, tem poucos atletas que conseguem ter essa recuperação 100% depois de um mês de correr 20 horas ou 24 horas. Então, aí faz sentido, mas acho que é uma regra meio difícil para um atleta como eu, que cada prova que eu consigo fazer contra os melhores do mundo, eu tô ganhando porcentagens em performance, sabe? Então, e eu tô me desenvolvendo ainda muito, sabe? E, tipo, eu fico frustrado com essa regra, porque, pô, eu acho que eu tenho muito a crescer fazendo uma prova como o CC. E o negócio é ridículo, porque, tipo, se eu não posso fazer o CC, eu vou fazer uma prova, tipo, 3 dias antes. Então, então, tipo, vai ter uma prova de qualquer jeito. E acho que, mas é isso. Mas, acho que como eu disse, 3 meses não dá pra fazer milagre, né? Eu acho que a forma física que eu tô, claro, ainda dá pra ganhar a forma física, só que, tipo, não vai ser, não é um negócio preto e branco, sabe? Você tem que ser, é um negócio meio delicado. Eu acho que o mais importante é ver, tipo, o volume que eu já fiz na minha vida e meio que trabalhar em cima disso, sabe? Porque se, tipo, não sei, por um mês agora eu tento fazer um volume completamente diferente que eu não tenho costume, aí seria bem provável eu ter uma lesão, ou não Uhum. sei, ter um overtraining, alguma coisa assim. Então, eu não vou fazer um milagre acontecer nos próximos 3 meses, mas trabalhar duro com certeza. Mas vai ser dentro, tipo, dos parâmetros de treino que eu já meio que tenho costume e que eu tenho confiança que eu posso recuperar bem.
Cara, queria te agradecer aí pelo teu tempo, Johnny. Acho que foi bem legal aí ouvir mais da tua história, entender um pouco mais sobre, né, tudo que te moldou aí para ser o atleta que tu é hoje, assim, e dar mais contexto aí, né, para esse nome aí que a gente começou a ver agora nas provas aqui no Brasil também. E eu vou deixar aqui na descrição o teu Instagram, pro pessoal te acompanhar também. E se tiver algum outro lugar que tu quer que eles te sigam também, pode me passar que eu coloco aqui. E se tu tem algum recado final aí que tu quer deixar para os nossos ouvintes, alguma mensagem aí, esse momento é teu. Pode usar esse microfone aí para isso. Tá, não, tipo, eu sei que a gente falou sobre muitas coisas aqui, mas se você quer saber alguma coisa em mais detalhe, pode mandar uma mensagem no Instagram, que eu gosto de conversar sobre essas coisas e principalmente se você é um atleta mais novo, tentando se achar nesse mundo de trail e entender como treinar, ou não sei, o que é o foco principal, um foco bom para ter, né, nesse ponto e você quer crescer. Manda uma mensagem, a gente conversa. Acho que eu gosto de ajudar atletas mais novos. Tipo, eu já sofri bastante nesse mundo de trail, corrida de obstáculo, e se eu posso ajudar na trajetória de alguém, eu fico feliz em fazer isso. Mas acho que voltando uma coisa que principalmente para os atletas mais novos, ou qualquer pessoa realmente que está no trail, acho que a coisa mais importante quando você está olhando seu treinamento é acreditar no que você está fazendo. E quando você abre a planilha de treino, para organizar ela tipo, de maneira que você realmente tem tesão pelo treino, sabe? E isso vai fazer diferença para para deixar você se continuar desenvolvendo como um atleta ao longo prazo. Porque se você só tá treinando porque você talvez teve alguns resultados bons, isso não vai adiantar nada, porque com certeza tem um cara que teve alguns resultados bons, mas tem tesão pelo treino. Isso faz toda a diferença. Se você tipo, se você está fazendo 5 vezes 3 mil em esforço máximo, e você tá aí porque você quer estar aí e você tá treinando porque você gosta de treinar e crescer como um atleta, e isso lhe dá tesão, com certeza você vai poder se esforçar 3% mais. E 3% em 20, 30, 40 treinos durante sei lá quantos anos, 3% todo dia, 1% todo dia, isso faz a diferença. Então, estrutura seu treino de uma maneira que lhe dá tesão. E isso é a coisa principal, com certeza. Tipo, tem que treinar porque você gosta do treino. E, tipo, no meu caso, isso é ter um equilíbrio legal com montanhas mais técnicas, né? Mas se o seu negócio não sei, você gosta de correr em rua, né? Então correr em rua. Mas o importante é ter tesão pelo treino e aproveitar o processo é, e pensa bem no que isso significa para você, porque isso faz a diferença ao longo prazo, né? Porque se o cara que você vai competir daqui a 3 meses tem tesão pelo dia a dia e você gosta de um dia de treinamento na semana, cara, você tá fudido. Não tem escapatória, desculpa, mas o cara que realmente ama o treinamento por treinar e para crescer como atleta ao longo prazo, acho que não tem. Esse cara vai crescer e vai continuar crescendo. Não sei onde ele vai chegar, mas ele vai continuar crescendo, que é a coisa principal, né? E lembrando que se você quiser conhecer o meu método que já ajudou vários corredores a correr sem dor, você pode fazer isso por um valor promocional esse mês, acessando o link na descrição desse episódio ou pela bio do nosso Instagram, e conhecer o Manual do Corredor Sem Dor. Eu tenho tanta confiança que você vai achar o conteúdo muito útil que eu decidi assumir todo o risco para mim. Você pode testar todo o conteúdo por 7 dias e se decidir que o material não era bem aquilo que estava esperando, é só solicitar o reembolso direto na plataforma e será realizado automaticamente. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu preparei, mas se por qualquer motivo você não quiser continuar, tem até 7 dias para pedir o seu reembolso sem burocracia.
Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.